Olá, Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Olha a gente aqui para mais uma edição aqui dentro do canal do YouTube Juscelio de Souza para o nosso Impartindo o Coração. Nessa semana me veio ao coração pensar sobre como agora recentemente ou nessa semana o novo presidente dos Estados Unidos, ele assumiu e como ele já teve grande influência sobre uma guerra que está acontecendo entre Israel, Hamas, e pensando sobre essas guerras, esses lugares e tomadas de territórios que tem entre países, como parece que nada muda, tudo é a partir de um princípio que Deus criou e como Deus mostra o cenário para o mundo. Por exemplo, você vê que toda disputa, toda briga que existe no universo, toda guerra, melhor dizendo, toda guerra é uma guerra de governo sobre um território. Toda guerra, ela é uma briga por um lugar, por assumir um território, por governar um território. Você pode ver que quando nações brigam, eles guerreiam por um território, eles nunca guerreiam por outra coisa que seja. Eles criam argumentos sobre meio ambiente, sobre política, mas a verdade eles brigam por um território. Por exemplo, você vê o quanto que o mundo olha para a nossa selva, a nossa floresta amazônica. E por que será? Porque eles querem as árvores que estão ali? Não, se ele quiser árvore, ele planta lá, no território deles, no país deles. Eles querem o nosso território, eles querem o nosso lugar. Quando Deus criou o homem, Deus deu para o homem um território. A esse território, Deus deu o nome de Jardim do Éden, lugar de delícias. E Deus deu uma orientação: você vai cultivar esse lugar, você vai governar esse lugar, governar sobre todas as coisas. Ponto. Em algum momento, o homem quebrou o acordo que tinha com Deus, quebrou a aliança que tinha com Deus. O que aconteceu? Ele perdeu o lugar. Ele perdeu esse lugar. Mais tarde, quando você vê Deus criando um início de uma recuperação da humanidade a partir de Abraão, ele diz: Abraão, sai do teu território e vai para um outro território, eu vou dar um novo lugar para você. E tinha promessas de Abraão para esse novo território, para esse novo lugar, e para a sua descendência, e a sua descendência ganhou esse lugar. Só que antes disso, ela ficou presa num território chamado Egito. Deus a visitou e disse: agora eu tenho um novo lugar para vocês, uma promessa que já havia dado para o seu pai Abraão, e Deus tirou eles do território chamado Egito, um lugar de escravidão, e levou para eles assumir Canaã, um lugar de governo. Mais tarde, o que acontece? Mais tarde, eles desobedecem a Deus, eles entram em total idolatria, e Deus vem com uma correção, um juízo. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, arranca eles da terra da promessa. E eles vão ser levados cativos para outro lugar. Mais tarde, debaixo de uma promessa de restauração, 70 anos depois, eles conseguem voltar, sair do cativeiro babilônico e voltar para a sua terra, tomar o seu lugar. Você vai ver que todo momento há uma disputa de território e de lugar. Se você perceber, quando Jesus pede para a igreja de Éfeso se arrepender, não manda lembrar, não pede para a igreja de Éfeso lembrar o que ela fez de errado. Antes diz: lembra-te do lugar que tu caíste, ou seja, o lugar que tu perdeste. Por que isso? Porque a carta de Efésios é a carta que fala sobre lugares celestiais. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então nós perdemos esse lugar. Jesus, quando ele fala para mim e para você que ele vai, não vos deixarei órfãos, eu vou preparar para vocês um lugar. Então nossas guerras, nossas brigas, sempre são por uma tomada de território, são por assumir um lugar. Bom, e você vê, falando de nações, falando de reino dos espíritos, vamos pular para dentro do casamento. Todas as vezes, se você é casado, se você é casada, todas as vezes que você briga com a sua esposa,
Todas as vezes que você briga com o seu marido, não importa o motivo. Pode ser por causa do meio ambiente, do Bitcoin, dos filhos, do dinheiro, seja o que for. A guerra e a briga sempre é você disputando um lugar. É você guerreando pela tomada de posse de um lugar. Ou um lugar que você quer conquistar, ou um lugar que você não quer perder. Não importa o motivo da discussão. Se você ganhar a discussão, o que vai acontecer? Você assume o lugar que você não quer perder. Você assume o lugar que você quer manter no governo. Ora, é tão interessante porque a nossa disputa sempre é por um lugar. E nessa perspectiva é muito lindo porque Jesus, ele se importa com isso. Ele fala também sobre território. Ele fala também sobre lugares. Ele diz assim, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles herdarão o território. Eles herdarão os lugares. Bem-aventurados mansos, ou seja, ele está dizendo, eu vou dar para quem não briga. Porque a dinâmica do reino de Deus é muito diferente da nossa. E a tomada de lugar funciona mais ou menos assim. Recentemente, ainda falando sobre dentro do casamento, recentemente eu falei sobre a questão do manipulador passivo e do manipulador ativo. Eu gravei um videozinho bem rápido, eu posso explicar um pouquinho melhor aqui. Dentro de todo casamento, existem dois manipuladores. Existe um manipulador passivo e um manipulador ativo. O manipulador ativo é aquele que ele tem uma capacidade de impor as suas decisões, de impor os seus pensamentos, ele cria exigência, ele é argumento, ele é bom no tatame, ele é bom na guerra, ele não é bom em se render, ele não é bom em servir, ele não é bom em concordar, mas ele é bom na hora de discutir. Não importa quão errado ele esteja numa situação, na hora que ele discute com a sua esposa, se ele for um manipulador ativo, não importa o quanto que ela esteja errada na hora da discussão, se ela for a manipuladora ativa, o que vai acontecer? O manipulador ativo ele vai ganhar a discussão. Ele vai ganhar a briga, porque ele é bom de argumento. Ele dá um jeito de torcer a coisa e ele no final ele está por certo, porque para o manipulador ativo, ele tem um perfil psicológico. Para ele, é mais importante ele estar com a razão do que ele resolver o problema. Para ele, é mais importante ele estar certo de que ele tem a solução da coisa. Isso é o ímpeto do manipulador ativo. Então, o que acontece? Todas as vezes que o manipulador ativo, o cônjuge, que é um manipulador ativo, que ele vê que ele está perdendo um território, ele está sendo desnudado, ele está sendo... a nudez dele está aparecendo, ele vai perder um território que ele não quer perder. O que ele faz? Ele aumenta o grau de estresse, ele aumenta o tom da voz, ele aumenta o ímpeto da força do argumento. Do outro lado, o seu cônjuge, normalmente ele é um manipulador passivo. Ele não é o da briga, ele não é o da guerra, ele não é o da discussão, ele não é bom nisso. Então, o que ele faz? Quando ele vê o seu cônjuge manipulador ativo, criando o tom do discurso, porque ele não tem a capacidade de criar o nível do discurso, então ele cria o tom de voz, porque quem não tem possibilidade de criar o nível da discussão, cria o tom, eleva o nível da voz. E é isso que o manipulador ativo faz. Então, quando o manipulador passivo, a parte mais fraca na discussão, vê que a outra parte envermelhou, aumentou a voz, o que ele faz? Ele recua, porque ele não é bom de briga. O que o manipulador ativo faz? Ele se satisfaz. Por quê? Porque ele garantiu um território que ele não queria perder. Já o manipulador passivo é diferente. O manipulador passivo, ele não é bom no argumento. Ele não é bom na discussão. Ele é bom no silêncio. Então, quando, às vezes, o manipulador passivo ele é confrontado por alguma situação, pelo seu cônjuge, o manipulador ativo, o que ele faz? Ele cala, ele silencia. O que o manipulador ativo faz? Como o manipulador ativo é de conversar, é de bom de argumento, mas agora ele não quer manipular. Ele só viu que tem uma situação que é injusta, que o seu cônjuge está errado. Então, ele quer resolver a situação. Agora ele está na pureza, ele quer resolver, ele quer solucionar. O que o manipulador passivo faz? O manipulador passivo está vendo que a nudez dele está sendo destampada,
que ele vai perder território que ele está governando, ele cala, ele silencia, ele não responde, ele não devolve. A outra parte quer conversar, quer resolver. Então, no seu ímpeto, ela aumenta a voz. Ele não quer brigar dessa vez, quer resolver só. E o manipulador passivo não quer entregar esse território. O que ele faz? Ele silencia mais ainda. Aí o manipulador passivo vai mais alto ainda. E o manipulador ativo vai mais alto. O passivo, ele silencia. Ou então, ele fala uma palavrinha, uma frase, que ele sabe que ele desequilibra o outro. Aí o que acontece? A outra parte agora ela estoura, ela fala o que não devia, ela faz do jeito que não devia. E agora, embora ela estando na razão, por causa do seu ímpeto, ela gritou, ela usou o tom da voz errada, ela usou uma palavra errada, ela mesmo viu que ela se perdeu. Aí o passivo conseguiu o que ele queria. Ele viu que a outra parte se perdeu. E acabou perdendo a razão, embora estando na razão. E o que aconteceu? O passivo que conseguiu, ele manteve ao seu controle, ao seu domínio, o território. Normalmente tem em cada um de nós ou um passivo ou um ativo manipulador. Porém, contudo, todavia, no entanto, como diria um professor de português que eu tive, existe em nós uma proposta do Evangelho de sermos livres da manipulação, sermos livres do manipulador. Mas você não manipula por qualquer jeito. Bom, se você me conhece um pouquinho, não precisa dizer quem é o manipulador ativo aqui na minha casa. Sou eu. Eu tenho um ímpeto maior. Eu sei discutir, eu sei argumentar. Mas por que eu faço isso? Às vezes você pode achar é maldade, é malícia. Eu descobri uma coisa, é medo. É medo. Às vezes a meu Lulu me confronta em alguma coisa que eu vejo a minha nudez aparecendo, uma área de rejeição minha que está ali camuflada, um orgulho meu fica desnudado, eu quero tampar aquilo. Então eu aumento o tom da voz, eu me torno mais ignorante. Porque eu sou ignorante, eu posso te confessar, não é só porque eu sou ignorante, é porque eu tenho tanto medo que aquela área minha seja exposta. Porque ela tampada, escondida, já me dói. Como que eu vou deixar minha esposa ver? Ou como que eu vou confessar para ela que ela realmente está certa, que eu tenho um sério problema de falha de caráter naquela área, ou coisa desse tipo. Eu não posso, porque eu tenho medo que se eu mostrar aquilo para ela a nível de confissão, amanhã na primeira discussão, isso vai ser na mão dela uma arma para machucar uma coisa que já dói tampada, imagina exposta. Só que o Evangelho me convida a sair das minhas cadeias, sair dos meus medos, porque o Espírito Santo quer me dar liberdade, a liberdade de não ser prisioneiro de nenhum espírito e não precisar esconder e nem mentir em defesa de alguma dor, porque o Evangelho me propõe liberdade, cura. O Espírito Santo vem e diz, vem para fora, não tenha medo de colocar as coisas para fora, vai ser melhor você sofrer a dor de se abrir para uma cirurgia, de continuar escondendo essa dor, essa enfermidade que lateja dentro de você. Tanto eu quanto você somos convidados a sair debaixo dos espíritos de manipulação e virmos para a liberdade que o Evangelho nos confere. Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Eu espero ter te abençoado de alguma forma. Semana que vem a gente volta aqui quase do mesmo jeitinho no nosso Impartindo o Coração. Deus abençoe.